Muita gente procura livrar-se de emoções difíceis como raiva, medo e mágoa, e buscam emoções mais agradáveis como alegria, felicidade e êxtase. As estratégias comuns para obter felicidade envolvem tanto a repressão como a expressão das emoções negativas na esperança de serem tiradas de vista ou descartadas. Infelizmente, nenhuma dessas estratégias reflete a verdade do nosso eu inerente, que é uma inabalável pureza de ser. Existe mais fundo do que qualquer emoção e permanece inalterada por qualquer emoção. Não precisamos nem reprimir, nem expressar. Chamo a isso de vivência direta. A verdade é que, quando você realmente vivencia uma emoção negativa, ela desaparece. E quando você verdadeiramente vivencia uma emoção positiva, ela cresce e é interminável. Portanto, sob investigação, só há emoções positivas. Como na nossa cultura não há muito que confirme esta revelação espantosa, passamos nossas vidas em busca de emoções positivas e fugindo das emoções negativas. Quando você experimenta completamente uma emoção negativa, sem história, ela cessa de existir instantaneamente. Se você achar que está vivenciando completamente uma emoção e ela continuar bastante intensa, então reconheça que ainda há alguma história que se está contando sobre ela. Como ela é importante, como enfim você conseguirá se livrar dela, como ela sempre volta, como é perigoso vivenciá-la. Qualquer que seja a história do momento, são infinitas as possibilidades de adiamento da vivência direta. Por exemplo, quando você está irritado, a tendência comum é fazer algo para livrar-se da irritação ou colocar a culpa em si mesmo, em alguém ou em alguma outra coisa como causa da irritação. Então, começam a se desenvolver os roteiros da irritação. Mas é possível não se fazer nada com a irritação. É possível simplesmente ficar completa, total e livremente irritado, sem expressá-la ou reprimi-la. A irritação seja talvez uma ondulação na superfície. Mais fundo do que a irritação pode estar a raiva ou o medo. Vamos então vivenciá-los diretamente. Vamos nos permitir ficar absoluta e completamente com raiva ou com medo, sem expressar nem reprimir. O medo é o maior desafio. Quanto mais tentamos mantê-lo afastado, mais ele aumenta e assombra. Sugiro experimentar ficar com medo sem precisar sequer dizer que está com medo e sem seguir nenhum pensamento de estar com medo. Você pode simplesmente vivenciar o medo em si. Falo dos medos psicológicos, os medos que mantêm nossa energia desnecessariamente atrelada à proteção e defesa, como o medo da dor emocional ou os medos da perda ou da morte. Quando, ao invés de resistir ou fugir, acolhemos um medo psicológico, este revela uma emoção ainda mais profunda. Sob o medo pode revelar-se uma profunda tristeza ou mágoa. Isso também pode ser vivenciado direta e completamente sem necessidade de uma historinha. Se você estiver disposto a experimentar essas camadas emocionais até o fim, finalmente deparará com o que parece um abismo profundo. Esse abismo é o que a mente percebe como nada, o vazio, a vacuidade, o ninguém. Eis um momento importante, pois a vontade de ser absolutamente nada, de ser ninguém, é a vontade de ser livre. Todos esses outros estados emocionais são camadas de defesa contra esta vivência do nada, a morte de quem você acha que é. Uma vez derrubadas as defesas e aberta a porta, pode-se acolher completamente este nada que foi temido. Esta acolhida é a revelação da verdadeira auto-investigação, que revela a gema secreta da verdade que esteve oculta no âmago do seu próprio coração o tempo todo. O diamante descoberto é você. Esta é uma descoberta imensa que terá que descobrir por si mesmo. Se estiver disposto a vivenciar profundamente qualquer estado emocional, você descobrirá no seu núcleo a mesma consciência absoluta. Se puder descobrir esta verdade de primeira mão, você será libertado das ilusões psicoemocionais. Na sua disposição de não seguir os mecanismos da mente, e de apenas ficar quieto e vivenciar qualquer emoção que surja, você verá que as emoções se mantêm compostas pelo pensamento, seja consciente ou inconsciente. Você tem o poder de parar simplesmente e dizer:
medo, raiva, mágoa e desespero, tudo bem, venham. Assim você está verdadeiramente aberto e a emoção não pode vir porque nesse momento você não conta uma história sobre ela. Eu o convido a verificar isso por si mesmo. O medo, a raiva, a mágoa só existem quando vinculados a uma história. Essa história é a história do nosso eu psicológico, das nossas dores pessoais, da nossa identificação com as tramas e dramas. Tudo o que estou lhe dizendo é que você pode reconhecer que aquilo de que você foge, em realidade, finalmente não existe, e aquilo que você procura já está sempre aqui. Na subcultura espiritual ocidental, as pessoas estão bastante abertas a vivenciar suas emoções, porque isso lhes dá um sentido de profundidade e de liberdade. Mas isso pode se tornar uma capa para o medo de vivenciar qualquer emoção que seja. Definir-se como um ser emocional talvez seja um passo mais profundo do que você se definir como um ser puramente mental, mas assim não se terá percorrido todo o caminho para casa. O que você evita ao definir-se como um ser emocional é a ausência de emoção, o nada, a vacuidade. Uma vez que tenha experimentado a pura vacuidade, você sabe diretamente que quem você é, não se pode definir por nenhum estado mental ou emocional, e este saber é liberdade. Quando você não se define por estados emocionais, as emoções são livres para surgirem, porque elas não significam nada sobre quem você é. Você sabe diretamente que todos os estados simplesmente passam pelo espaço puro que é a sua verdadeira natureza. Convido a percorrer todo o caminho até o coração do puro ser, não para se livrar de alguma emoção, não para dramatizar ou glorificar alguma emoção, mas para descobrir o que cada emoção exige, para morrer para quem você pensa que é. Antes que morra quem você pensa que é.